Nós temos uma frase de um dos textos do Chaplin que eu acho que tem muito a ver com a nossa profissão e que eu gosto muito de mencionar nas entregas de credenciais e que passo a fazer agora aqui também como tradução de uma frase que emite, né, e que inspira entusiasmo para o dia de hoje, que diz assim, ó: lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o futuro pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Sucesso, bons negócios e não esqueçam, imóvel só com corretor de imóveis. Sejam bem-vindos ao Conexões Imobiliárias Podcast e hoje nós temos um programa muito especial recebendo o Márcio Binzeli, presidente do Cresci no estado do Rio Grande do Sul, mas ele também é advogado, corretor de imóveis e vereador de Porto Alegre no 5º mandato. Presidente Márcio, muito bem-vindo ao nosso programa. Uma satisfação, obrigado, Thiago, uma alegria poder estar conversando contigo aqui no nosso litoral, a nossa Tramandaí. Hoje o diálogo com a expansão do litoral é algo muito presente no mercado imobiliário, muitos investidores, em que pese aí tudo que aconteceu com pandemia, com as enchentes do ano passado, a gente percebe aqui uma migração muito importante e muito efetiva de pessoas que inclusive vieram para morar e ficaram por um período, digamos assim, vieram para passar um período e acabaram ficando. Então hoje a gente vê a qualificação de espaços urbanos de uso coletivo. Tivemos a oportunidade aí ainda durante aqui o mês do corretor de imóveis de realizar uma entrega de credenciais a novos corretores, então isso também é um indicativo de crescimento do mercado imobiliário aqui na região. Então a gente tem aqui uma beleza natural contagiante, muitas são as oportunidades, precisamos aprimorar ainda alguma legislação, fazer alguns arredondamentos, mas eu percebo assim também o teu protagonismo, a iCity, as entidades se unindo em torno e em prol de pautas de interesse coletivo, vencendo esta questão e evoluindo na qualificação em especial do tratamento, né, dos esgotos, né, essa questão de um diálogo a respeito da segunda ponte também, que dialogam com o futuro, com a prosperidade, com a integração, com a mobilidade, e tantas outras pautas que a gente sabe que estão presentes aqui no debate do dia a dia da cidade. Hoje a gente vê uma prefeitura preocupada com o corretor, com as imobiliárias. Estive lá visitando o Espaço Nobre, que se destinou ali para esta categoria que busca recursos, que muitas vezes vai lá na Serra buscar um investidor, vai a Porto Alegre. A gente sabe, tem muitos corretores aí, especialmente no inverno, passam no vai e volta da Freeway, né? Indo ali dialogar com seus parceiros, com seus amigos, porque a amizade ela faz parte do mercado imobiliário. Às vezes um bom negócio estabelece ali uma relação para uma vida inteira entre um corretor, entre uma imobiliária, entre um investidor, entre uma família. Às vezes o cidadão vai comprar um imóvel e o filho dele vai comprar o imóvel com a imobiliária e o neto dele vai também usar aquela referência de orientação por uma questão de segurança, de zelo, de cuidado, de pós-venda. Então, a gente fica muito feliz assim neste aniversário da nossa lei, que é de 1962, uma profissão regulamentada, digna, onde as pessoas têm direito a receber os seus honorários, as pessoas têm o direito de abrir as suas imobiliárias e trabalhar de maneira correta, realizando os sonhos das famílias gaúchas, digamos assim, né? Ou, por que não, brasileiras, com investidores, às vezes até a nível internacional. E esse é um diálogo assim que nos move, nos motiva. Eu sou filho de corretor, eu sou neto de corretor, eu me criei pequeno acompanhando meu pai. Às vezes eu ia num plantãozinho com ele, ficava lá no decorado, fazia um pãozinho com ovo no final de semana. Então a gente sabe que é uma profissão de grandes desafios, tem altos e baixos, não é uma lida muito simples. Às vezes o pessoal vê e enxerga estruturas assim, mas não vê o que tem por trás de uma construção, da busca por uma formação, da busca por uma atualização, de tudo aquilo que representou ali, ter que se abrir mão de muitos momentos com a sua família. Muitas vezes o corretor não tem horário,
é de noite, é final de semana, é um dia bonito, é um final de semana de um feriado e tá lá o corretor fazendo um plantão, batalhando, né, para botar o pão em cima da mesa. Então são profissões de grandes desafios, as profissões liberais, e a gente fica muito feliz de hoje poder estar tendo esse bate-papo franco aqui contigo, a respeito de um diálogo também com o futuro, novas tecnologias, transformações do mercado. Eu acho que até 2010 não existia smartphone, e os smartphones eles revolucionaram o mercado imobiliário de um modo geral. A gente percebia assim que antes o material impresso, classificados, a gente pagava por letra, por ponto, tirava um ponto, diminuía, né, um conceito ali dos anúncios para facilitar, para não ficar tão caro. E hoje está praticamente tudo vinculado à inteligência artificial, novas situações envolvendo tecnologia. Mas a nossa profissão ela é insubstituível e a confiança ainda está muito presente. Esse, assim, digamos, é um bate-papo inicial, né, Tiago, fazendo É, essa introdução, é. mas O presidente Márcio é um homem muito ocupado. Ele é vereador de 5º mandato em Porto Alegre e aqui eu quero confidenciar que nós já estamos há quase 60 dias tentando essa agenda e eu agradeço o Wagner por ter conseguido essa brecha aí, né, então a gente fica muito feliz e a gente quer saber quem é o Márcio. Conta para nós, o Márcio é pai de quem, né, qual é a profissão, mora onde? Conta para nós quem é o Márcio. Na sua então, intimidade. Tiago, eu nasci, assim, numa família de corretores de imóveis. O meu avô era corretor de imóveis, minha mãe muito nova, 17 anos, né, e o meu pai acabou por uma proximidade, então, com o meu avô materno, digamos assim, se relacionando muito bem com o sogro, acabou ele era arquiteto, é arquiteto e urbanista, mas se encantou pela profissão também, pela corretagem. E depois, mais para frente, no meu primeiro casamento também, a minha primeira esposa, no caso, né, o avô dela também trabalhava com construção civil, era engenheiro, trabalhava com fundações, e aí acaba fazendo uma grande carteira de imóveis, enfim. Ele veio a falecer e precisava de alguém que assinasse lá e respondesse pelos imóveis da família. Lá tinha uma Uhum. carteira na IPTU, prefeitura, aquelas coisas todas. E não, então já que todo mundo está envolvido, eu vou fazer, eu cresci também. E nesse meio tempo, eu já tinha sido candidato a vereador em 2000 pela primeira vez, iniciei lá no movimento estudantil, na faculdade, presidente do centro acadêmico. Lá no quartel já era presidente do Grêmio Andrade Neves da Cavalaria do CPUR, sempre envolvido, DCE, UE, UNE, gostava da função. E fui candidato em 2000, Colares candidato, prefeito, Colares, Tarso Genro nos ganhou no segundo turno em Porto Alegre, fizemos uma confusão. Mas eu já fiz uma boa votação, ele fiz quase 3.000 votos, né, você imagina, 25 anos atrás. E aí o nosso parceiro lá, o Vieira da Cunha, deputado, me chamou para ir trabalhar com ele, isso era 2001. Me formei em 2000 em Direito e fiz o Cresci, então, em 2003. E acho que isso tudo me auxiliou, porque daí em 2004 eu já melhorei a votação, eu em vez de 3.000 votos, eu já fiz 4.500. E aí já passei de quinto suplente para terceiro suplente, mas nada que me fizesse desistir, né? Porque o pessoal às vezes pensa que o caminho é fácil, né? Ah, é. Mas nós estávamos ali, né, na esgrima, enfim. E aí então, o Fogaça ganha a eleição, o PDT compõe o governo, e aí então, em 2005 eu assumo o primeiro mandato. Tive uma oportunidade, digamos assim, ímpar, porque era o vereador mais jovem à época na Câmara, 29 anos, assumi o mandato. E o nosso parceiro ali, eu suplente, o Bosco, um cara ligado ao esporte, era o secretário de esportes. Então, vou dar um tiro para estadual e tu assume aqui a Secretaria de Esportes e vamos ver se essa fila anda. E aí ali eu fiz uma parceria muito forte ali com o Fogaça, cheguei mais perto dele e o Fogaça foi reeleito. E aí então em 2008 ele ganha a eleição, eu efetivamente daí me elejo vereador titular. A companheira Juliana Brizola, mais votada ali, eu entrei por 40 votos, mas eu fui o último, né? Ganhei do Thiago Duarte, que hoje é deputado, por 40 votos. E, e aí, então, o Fogaça me convida para ser o secretário de Planejamento Urbano. Olha. Aí sim. Opa. Primeiro corretor de imóveis que assume um enorme desafio, que era concluir a revisão do plano diretor, que já havia se iniciado umas rodadas importantes ali, com embates interessantes entre o Fortunati, então secretário do Planejamento, o Beto Meixe, que era o secretário do Meio Ambiente.
E aí, então, eu entrei para concluir a revisão do plano diretor que está em vigência em Porto Alegre até hoje, que foi a última revisão de 2010, secretário de Planejamento. Então, ali eu acho que a gente pôde dar uma contribuição importante com várias pautas, Protagonismo. dialogando ali com o patrimônio cultural, mobilidade, questões de infraestrutura urbana, alturas, afastamentos, sacadas, garagem, volumetria. Dando gancho a essa tua fala, eh, qual a importância positiva, né, e que a relação política traz, quando você participa efetivamente de debates como esse, de forma positiva para o mercado imobiliário? Pois então, acho que foi o que proporcionou que um corretor de imóveis pudesse ser o secretário de planejamento urbano, porque geralmente se busca um arquiteto, né, um engenheiro, alguém que acumule alguma bagagem profissional que possa trazer talvez, né, alguma outra situação de alguma experiência já vivida. Uhum. E no caso ali não, no caso ali o prefeito, na época o Fogaça, resolveu dar uma chance para um jovem ali, entende? E me encaixou num debate que tinha um pouco do nosso DNA na formação, mas por um outro lado do balcão do mercado imobiliário, que é o da corretagem. Sim, a E parte mais daí comercial também, né. também uma compreensão de sustentabilidade, um jovem, né, não queria também gerar desenvolvimento, emprego e rendas, mas teria que ser feito isso, mas sem comprometer a qualidade de vida das futuras gerações, Uhum. iniciando uma carreira ali, e aí me cai na mão esse baita desafio. Então, e a gente foi para o enfrentamento, nós tínhamos reuniões no plenário da Câmara até 4 horas da manhã, foram mais de 400 emendas, nós lideramos 8 audiências públicas lá em Porto Alegre, porque lá o plano diretor é dividido em 8 regiões de planejamento. A cidade tem muitas diferenças de ocupação demográfica, ela é dividida em uma área de ocupação intensiva, essa metade norte, uma área de ocupação rarefeita, a metade sul. Nós temos 74 quilômetros de orla, 44 morros na cidade. Então, era tudo muito novo, mas ao mesmo tempo desafiador, e nós, claro, estávamos em cena, mas nós já tínhamos ali um primeiro mandato, Uhum. quase que cumprido por inteiro, porque eu tinha assumido, né, em 2005. O suplente no último ano volta o titular, né? É natural. Mas ali a gente já pegou um espacinho de grama, conseguimos driblar uns 2 ou 3 e assumimos então como titular 2008. E eu acho que este desafio de vencer aquela revisão do plano diretor, que na realidade é o que está valendo até hoje, e hoje se avizinha uma nova revisão do plano diretor. Hoje eu fui eleito vice-presidente da comissão de revisão do plano diretor em Porto Alegre. Estarei como responsável da relatoria do eixo patrimônio cultural, que é um eixo importante porque o patrimônio cultural edificado da cidade é a história da cidade. Nós não podemos permitir, por exemplo, que se construa um prédio ao lado da usina do gasômetro, porque Sim. vai ofuscar o patrimônio cultural edificado da cidade. O mercado público, a Igreja das Dores e tantos outros prédios que representam a história de Porto Alegre, mas ao mesmo tempo também nós precisamos eh, avançar com algumas pautas, não é possível se admitir, por exemplo, que todo o bairro Petrópolis seja patrimônio cultural Sim. edificado da cidade. Então Engessar, não dá para engessar também, ainda né. existem situações, que confundem interesses de iluminação solar, privacidade, ventilação, ainda existe uma certa restrição a alturas. Só que, digamos assim, a cidade ela é estruturada do centro, para as suas extremidades, digamos assim. Hoje, Porto Alegre, ali nós temos a terceira perimetral. Existe uma cidade para dentro da terceira perimetral, que é a Carlos Gomes, em Uhum. relação ao centro, Uhum. e uma dali para, né, fora da Uhum. terceira perimetral. Então são grandes os desafios, mas ali houve a primeira amarração, tanto é que já em 2012, que eu fui o vereador mais votado do governo, digamos assim, a gente sai ali, o Fortunati se reelege, né, e era o nosso governo do PDT e eu Uhum. fui o vereador mais votado, nós elegemos 7 ali, né. E aí então, eh, cria-se um ambiente classista, né. E eu já fui procurado ali em 2012 para ser o candidato a presidente do grupo que se organizava, porque acreditava que nós precisávamos de alguma mudança no conselho. Uhum. E eu digo: "Bah, mas 2012 aqui, eu recém, né, tô terminando um ciclo, fui o vereador mais votado,
quero enfrentar um desafio, já queria ser deputado, né? Aí dei uma segurada, mas daí em 2015 não teve jeito. Aí o pessoal veio em mim e disse: não, mas tem que ser tu o candidato, senão não tem quem ganhe. É muito difícil, é uma estrutura muito grande, é o estado inteiro, não se tem expertise, né, para fazer um enfrentamento. E daí o grupo, né, de oposição se organizou e pediram então que eu assumisse ali o compromisso de fazer o enfrentamento. E a ideia era: não, vamos fazer uma candidatura para quem sabe na próxima eleição a gente ganhar. Eu digo: não, se nós formos entrar, É para ganhar. aí nós vamos fazer um trabalho de verdade, né. E aí, então, a gente foi para o enfrentamento ali e vencemos a eleição, quase mais de 3.000 votos de diferença, né, por uma situação também de uma renovação, né, É, nos tinha um áreas do desejo conselho. de oxigenar e mudança também, né. E foi por aí. E aí, ali, então, que se fez a construção desse trabalho classista. E claro, e a gente já tinha muitas amizades ali com as principais imobiliárias, todo esse trabalho de envolvimento com a construção civil. E veja a importância, né, de nós termos, enquanto classe de corretores de imóveis, né, protagonismo em entidades, né, por todo o estado do Rio Grande do Sul, né. A importância de estar, por exemplo, na questão do plano diretor das cidades, né, que debate a cidade por anos, né, por décadas, por ciclos, né. E a gente, vê isso muito no Cresci, né, o estímulo à ocupação desses espaços, né. E ainda mais, assim, num momento de grande dificuldade, 90% do povo gaúcho acabou sendo atingido pela enchente Sim. aí. Muitos perderam muito, alguns perderam tudo, infelizmente, alguns perderam a vida. Então são conceitos de qualificação de espaços urbanos, de proteção das cidades. E assim, e outra situação que a gente, ao longo da caminhada, a gente vai protagonizando é, a busca por espaços de decisão e protagonismo. Então, o que que a gente acabou fazendo pela nossa experiência e pela nossa caminhada? Como a gente sabia que se avizinhava uma revisão de plano diretor, no ano passado, lá em Porto Alegre, e a gente sabe que Porto Alegre reverbera muito, porque é a Sim. capital, né? Uhum. Nós participamos da eleição do conselho do plano diretor, porque o conselho do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Porto Alegre, que agora tem até uma mudança de conceito, está se sugerindo mudar o nome do conselho em vez de se chamar Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental, será o Plano Diretor Sustentável da Sustentabilidade. A gente então tem lá uma composição tripartite, são 27 integrantes, são 8 da sociedade civil organizada, 8 das entidades e 8 de governo, Olha. e um do orçamento participativo. E o secretário de planejamento, ele é o presidente do conselho do plano por força de lei e Uhum. tem reuniões ordinárias semanais, toda semana tem uma reunião. Então eu presidia essas reuniões e aí as entidades ali, a URGS representa a União, a Metroplan representa o Estado, as demais são, digamos assim, secretarias municipais e das entidades, então eu apresentei o Cresci como candidato. E o Cresci hoje está eleito, hoje o Cresci faz parte do conselho do plano diretor. Da mesma forma, nós temos um Tribunal Administrativo de Recursos Tributários em Porto Alegre, são 2 turmas. Uma das turmas, ela avalia questões afetas ao IPTU e ao ITBI, e eu batalhei para Cresci ter uma vaga no tribunal. Então nós tínhamos ali uma construção e o colégio notarial, então, abre mão da vaga e o Cresci passa a ocupar essa vaga. Então hoje nós, com o Secov e a Fecomércio, fazemos parte do conselho, né, do TART, que é o Tribunal Administrativo de Recursos Tributários, representando o conselho. Quer ver uma outra articulação que a gente fez? E eu acho que isso a gente vem procurando que também nos municípios isso aconteça, em especial nos principais grandes centros urbanos. Com essa questão das chuvas, o DEMAI, lá em Porto Alegre, que é o nosso Departamento Municipal de Água e Esgoto, né? O DEMAI, ele acabou assumindo uma parte que era do DEP, esgotos Do pluviais, extinto DEP, do né. extinto DEP, e hoje ele faz, às vezes, então, não só do fornecimento da água, mas toda essa parte da infraestrutura Uhum, de drenagem, né? Imagina uma cidade que foi alagada como Porto Alegre, a importância hoje do conselho do DEMAI. uhum. Então eu vou para uma
para o enfrentamento de um plenário, de um conceito de uma nova composição do conselho, aí eu vejo lá a OAB, eu vejo o CREA e digo: "Ó, só um pouquinho, mas por que que o Cresci não pode fazer parte?". Fiz uma emenda na lei e incluí o Cresci, foi aprovado por unanimidade, os 35 vereadores aprovaram a minha emenda, reconhecendo a importância da presença dos corretores de imóveis nessa pauta, nesse debate. Porque as pessoas vivem nas suas casas. Sim, Ou tu compra um imóvel ou tu paga um aluguel, e o corretor de imóveis ele vai estar ali presente na tua relação, ou de locação ou na compra e venda. Então, por que que nada contra um advogado? Eu acho que os engenheiros também têm que estar, mas os corretores de imóveis têm que estar também. E está lá hoje eu cresci fazendo parte do conselho do DEMAI. Então, todo esse movimento, a partir da nossa gestão, ele vai crescendo. Agora nós tivemos também uma revisão de legislação contra a composição do Conselho do Meio Ambiente. Vai ter eleição agora para o Conselho do Meio Ambiente. E adivinha quem vai estar lá? O cresci. Cresci. É isso aí. Nós até podemos perder a eleição, não tem problema, mas democraticamente nós vamos enfrentar ah, qualquer desafio que nos possibilite ter a voz e a vez de dar a nossa opinião a respeito da estruturação da cidade, da ocupação dos espaços urbanos de uso coletivo. Nós tivemos um grande exemplo lá em Porto Alegre, que foi submetido a um plebiscito, que é o nosso Pontal do Estaleiro. Sim, Hoje é um ponto turístico da cidade, valorizou todo aquele entorno. São empreendimentos, às vezes, privados, que transformam bairros e vidas das pessoas. Olha ali o que que o Iguatemi fez com o Três Figueiras, uhum, o que que o Barra Shopping está uhum. fazendo e fez com a região sul. Às vezes é um empreendimento, privado, um empreendimento público, um posto de saúde, uma escola, uma creche, todo um regramento, uma largura de rua, uma testada de lote, um tamanho de quarteirão, se vai ter uma pracinha, um postinho de saúde. Todos estes regramentos, eles se dão através da legislação. E a gente vê aqui no litoral, a gente tem municípios, exemplo de Xangri-Lá ali, que incentivou por legislação os condomínios horizontais, e hoje é a cidade que mais tem condomínio horizontal, digamos assim, no litoral, porque a legislação caminhou nesse sentido. Por que que, por exemplo, ali em Capão são 12 andares e Torres já permite 29, aqui Tramandaí 18. 18, porque a legislação assim determina. Uhum. Então é fundamental este diálogo franco e aberto e participativo, onde o corretor de imóveis também possa, de alguma maneira, e os players do mercado imobiliário e eu, digamos assim, no meu conceito, o corretor de imóveis é aquele que está lá na ponta da cadeia produtiva da construção civil, muitas vezes até uma construtora, ela vai perguntar, vai pedir a opinião da imobiliária, do corretor, o que que tu acha que cabe aqui, um 3 dormitórios, um 2 dormitórios? Vamos fazer um condomínio de casa, tem que ter suíte, tem que ter churrasqueira, não tem. Então algumas construtoras, de fora do estado vêm para cá e elas, vão beber do conhecimento ali, vão, Sim, sim. né, E isso dos nossos players aqui do e isso mercado. também, né, presidente, a gente não precisa inventar a roda, a gente pode olhar outros estados, né, outras capitais ou outras regiões como a nossa e verificar como é que eles se desenvolveram, né. Quais os pontos positivos e negativos, porque muitas vezes a gente vê um cuidado até excessivo, né, para o desenvolvimento e com a bandeira de que não é sustentável, mas muitas vezes a gente sabe que não é isso, muitas vezes é porque realmente as pessoas elas não estão muito acostumadas com o desenvolvimento, né. O A gente tem progresso que cuidar, incomoda às muitas vezes, vezes, com o né. debate ideológico, né, Sim, e também com as fake news, né, e com, digamos assim, aquilo que está por trás, às vezes, de um perfil de internet. Se tu vê ali no perfil da internet que a pessoa se vende de uma forma, sim. mas na vida real não é aquilo ali. Como é que, por exemplo, nós vamos abrir mão de investimentos como foram feitos lá no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, praticamente duplicando a capacidade de atendimentos na área da saúde para todo o estado, em detrimento de meia dúzia de árvores. Nós tivemos que aprovar a remoção das árvores, mas isso não vem para prejudicar o meio ambiente. Vamos plantar para cada uma Contrapartida, que né. foi removida, vamos plantar 30 árvores em É, outro lugar, mas não vamos deixar de investir perfeito, em saúde, em perfeito. oportunidades, em empregos, em investimentos. Então a gente aprovou sim lá a ampliação
do Clínicas, né, que Uhum. é um Imagina, hospital para o referência estado, né? para o estado, É, né, que é é, gerido pela União, então não tem como se abrir mão de alguns conceitos. A gente não é contra o meio ambiente, ao contrário, nós somos a favor, sim. de um desenvolvimento sustentável, mas nós precisamos ter parâmetros, e eu te trouxe aqui esse exemplo do Pontal, mas nós temos outros exemplos. Nós temos hoje uma pista de skate, que qualificou a orla ali Sim, sobremaneira. Ali o sim, Parque Marinha do Brasil hoje recebe eventos sim. internacionais. Internacionais, é verdade. Recebemos lá a nossa Televisionado, medalhista lá, inclusive, para né. o mundo inteiro, né? Então a gente tem que encarar esses desafios aí, como forma de, às vezes, trancar o pé, dar a nossa Sim. opinião, e mesmo que algumas vozes se voltem contra, a gente tem que ter pulso firme para dizer: "Não, mas eu acho que o caminho é por aqui. A minha opinião é essa e respeito a tua", e seguimos em frente. E essa é a democracia. Presidente, agora vamos falar um pouquinho sobre as nossas ações, à frente do conselho regional, né. O que que o senhor pode destacar ao longo desses 10 anos de trajetória, assim, já como legado, né, como entrega? Olha, eu acredito assim, ó, que a principal força-tarefa que se fez aqui no conselho, diz respeito à reestruturação da fiscalização. Eu acho que esse foi, digamos assim, o principal norte ali que orientou um crescimento exponencial da categoria também. Quando nós assumimos ali, nós tínhamos 11 ou 12 fiscais. Hoje nós temos 30 fiscais, nós mais que dobramos a capacidade. E em muitas cidades onde não tinha fiscalização, a gente estabeleceu duplas, que colocou fiscais para combater o exercício ilegal, o que acaba também elevando o patamar da nossa profissão na interlocução com a sociedade civil organizada e elevando a régua também dos profissionais. E isso eu acho que foi o principal. Tanto é que hoje, por exemplo, nós temos fiscais em Canoas, temos fiscais em Gravataí, São Leopoldo, Novo Hamburgo temos uma dupla, Gramado, Tramandaí. Tramandaí temos uma dupla, era só o Enaldo, né, Uhum. acabou se aposentando por força da idade, mas hoje temos uma dupla. Uhum. Capão da Canoa também era só o Leandro, hoje temos uma dupla. Torres? Torres ainda não, Não? porque está no, digamos assim, no espectro Ah, aqui sim. que dá cobertura de Capão ali, né, porque a gente tem ali um regramento do Conselho Federal a respeito dos números de corretores imobiliárias por região, Uhum. mas tipo assim, hoje nós já estaríamos em condições de implementar um serviço de fiscalização naquela região de Juiz, Santo Ângelo, Santa Rosa. Nós já estamos com vistas a implementar uma nova delegacia. Por exemplo, Pelotas e Rio Grande não tinha fiscais, hoje tem fiscais. Passo Fundo hoje tem uma dupla, não tinha. Bento Gonçalves não tinha, hoje tem. Caxias temos dois, era só um. Trazendo exemplos, imagina que Gramado, né, é uma cidade que tem ali um problema enorme ali de, Sim. inclusive, abordagens As em cotas lá, calçadas, é. né, e a gente conseguiu, hoje nós temos um fiscal fixo em Gramado, estamos batalhando Ah, para colocar e mais um. também a cooperação com o Ministério Público, O com a Ministério Público, polícia, a né. Polícia Civil e a Brigada Militar É. nas operações veraneio, a Brigada Militar nos auxilia também sobremaneira, ainda tem muito assim, o alugo a minha casa, né, aquela cadeirinha de praia na Sim. chegada, assim, e aí chega e Não, tem mas um tem os cardápio. aluguéis fakes também hoje Aluguel da fake, internet. muito golpe É. de internet. Então, hoje a fiscalização, fiscaliza a web. Esse trabalho foi um trabalho muito relevante, assim, que trouxe um valor agregado. Nós saltamos de 25 mil corretores de imóveis há 10 anos atrás para 45 mil corretores de imóveis ativos hoje no Rio Grande do Sul. Eu acho que se eu fosse para destacar, assim, hoje nós temos uma frota renovada. Quando a gente assumiu, assim, tinha que tirar a bateria de um carro para ligar Hum. o outro, não tinha o step no O porta-mala, um próprio pneu canal careca. de acesso, além das delegacias, né, o 0800, isso aí facilita bastante, né. Mas a gente também, tem estimulado, presidente, nas regiões e nas cidades onde a gente tem a presença e atuação do Cresci, que o corretor de imóveis ele tenha posicionamento, né. Quando ele esteja à frente de uma situação que realmente, está prejudicando as suas prerrogativas, que ele procure o fiscal, que ele procure o Cresci, que o Cresci tá ali de portas abertas para dar o suporte, né. Eu sempre faço esse comparativo com outras profissões liberais, nós somos advogados aqui. Permito também mandar um abraço fraterno aqui pro Lamac, em nome dele, cumprimentar os nossos colegas aí pelo dia 11 de agosto, dia do Pendura, né, o dia do Isso. advogado.
não pagamos o almoço, né? Brincadeiras à parte aí, mas assim, ninguém faz uma audiência no fórum se não for advogado. O juiz não deixa nem entrar na audiência, né? A mesma coisa um médico, ninguém opera se não for médico, até às vezes um ou outro tenta, né, se passar por médico, mas é difícil, não no volume que a gente enfrenta na nossa profissão. Tanto é que hoje nós participamos de um colegiado que é o Fórum dos Conselhos, todos os conselhos profissionais, presidido pela OAB, e a vice-presidência de fiscalização coube ao Cresci, por causa desta característica. Ninguém assina uma RT se não for engenheiro, Claro. arquiteto. Então, assim, a prerrogativa da intermediação imobiliária, compra e venda, locação, gestão de condomínios, avaliações, ela é a prerrogativa é do corretor de imóveis. Claro que a gente sabe que a lei permite que o proprietário também venda o seu imóvel, mas a prerrogativa da intermediação, ela é nossa. E uma outra pauta que eu acredito que ela evoluiu muito durante estes 10 anos da nossa gestão, diz respeito a um diálogo com a formação, com a qualificação, com a busca pela atualização. Hoje o conselho, ele através do sistema Confesse Cresci, do Brasil todo, ele estruturou, e eu acho que muito por conta e impulsionado pela pandemia, uma plataforma de ensino à distância, que é o nosso EAD. Hoje nós temos uma média de 6 a 8 mil corretores de imóveis por ano que fazem os cursos que o Cresci oferece, todos gratuitamente, todos gratuitamente. E nós temos tido um número muito expressivo de inscritos por turma, tanto é que a gente abriu agora uma turma nesse mês do corretor, alusiva ao mês do corretor, de correspondente bancário, e nós achávamos que 500 vagas ia ser muito, e explodiram as vagas. Ah, Então as pessoas querem buscar alternativas. Se tu é um correspondente bancário, tu vai ganhar ali um percentualzinho também, né, sobre o financiamento, tu vai poder vender um consórcio, tu vai ter um valor vai agregado. agregar, né, vai agregar E valor ao teu e serviço, esse né. curso tem um custo, sei lá, R$ 600, Hum. R$ 800 para tu fazer fora. O curso de perito avaliador custa R$ 800.000 para tu fazer fora numa escola, e o Cresci oferece gratuitamente estes cursos. Os cursos de perito avaliador estão batendo em 1.000 inscritos por turma. Imagina uma turma com 1.000 alunos, só o EAD para conseguir E esse tipo de ele dá abrangência, né. acesso ao KNAI, né. Dá acesso ao KNAI, acesso E ao KNAI, comercialmente, hoje, você pega pode aí trabalhar no judiciário, exatamente. pode trabalhar para as prefeituras E fazendo ele é avaliação. comercializado de 600 a R$ 1.000 fora, né, fora da Numa entidade. escola, esse é o preço médio. Exatamente. Então, e hoje a gente sabe que tem corretores aí que já estão batendo faixa de mais de 1.000, 2.000 avaliações. Vocês que têm aqui, que trabalham o conceito Remax, sabe quanto é importante que o corretor de imóveis saiba fazer uma avaliação. As Sim. pessoas, a primeira coisa que ela pergunta: quanto que vale a minha casa? É. Me dá uma ideia. E aí ele diz: não, olha aqui, ó, no seu prédio tem 3 apartamentos para vender, na faixa de 800, 850. Não adianta pedir 1 milhão, porque não vai vender. Até esse tipo de argumento, isso ele se estabelece com a formação. Sim. O convencimento se dá por argumentos, e o argumento ele está na formação, no curso, na pós-graduação, na faculdade. No nosso curso de formação de corretores de imóveis, ele exige um nível médio, mas quantos profissionais de inúmeras profissões também são corretores de imóveis? A gen Arquitetos, engenheiros, advogados, até, vamos dizer, um médico, tem médico que é corretor de imóveis. a gente fez a entrega agora recentemente a carteira, né, a credencial a novos corretores. Muitos ali, claro, já estão trabalhando, né, estavam só aguardando a carteira, mas muitos ali não sabem nem por onde começar, e é importante esse pilar da educação, né, Vai da fazendo um capacitação, curso né. por semana, ele pode se inscrever toda segunda-feira num curso. Vai passar ali um ano inteiro fazendo curso. Se quiser fazer um por mês, já É. arranca fazendo os 12 primeiros. Então, isso aí também eu destaco como algo relevante da nossa gestão, deste trabalho que a gente vem fazendo desde 2016, que traz um valor agregado na formação, qualificando a nossa categoria. Isso é importante também. E uma outra situação também que eu acho que foi uma iniciativa interessante que tem sido usado por muitos colegas, é a questão de uma estrutura física nas delegacias que nós chamamos de espaço coworking, né, ou sala do corretor de imóveis, onde o corretor ele chega em determinado município, mesmo que ele não more ali, vamos dizer, a atuação dele é em Gravataí, Cachoeirinha, mas ele precisa ir a Gramado,
ele pode usar a delegacia do Cresci de Gramado para receber um cliente, ele vai a Caxias conversar com o investidor, ele pode imprimir um contrato dentro da estrutura do conselho, vem aqui para o litoral, Tramandaí, Capão, tem um auditório que ele pode gratuitamente utilizar ali para fazer um treinamento da imobiliária dele. Porto Alegre, hoje nós temos 2 auditórios, nossa sede própria. Aliás, quitamos a sede, Hum. recebemos a sede ali com financiamento de mais de 5 milhões em 2016 e ao longo desse período agora efetivamos o término do pagamento do financiamento e hoje nós temos uma sede própria lá em Ó, Porto Alegre. Quem não conhece ainda, tiver a oportunidade de ir lá conhecer na Guilherme Alves 1010, a sede e o estacionamento do outro lado da rua hoje são de propriedade dos corretores de imóveis, né? E acho que isso aí também foi algo importante que se conseguiu fazer. Imagina aí uma média, né, de 500 mil por ano para se vencer 5 milhões de um sim, financiamento, sim, assim, números redondos e sim, números absolutos, sabe? sim, Sempre tem ainda mais um juro, uma correção. sim. Então foi um valor importante que a gente foi pagando ao longo do tempo e conseguimos agora quitar. Isso aí acho que também é mais um ponto importante da nossa gestão. Nós tínhamos um escritório bem mais modesto lá no centro, no 15º andar, sem garagem, né? E a gente tinha lá uma situação bem mais precária no que diz respeito a questões de até estabelecimento físico, assim, né? Um gessinho quebrado, né? Um carpetão velho, um marco da porta comido por cupim, os móveiszinhos poídos. Então, acho que não estava à altura do tamanho da grandeza da nossa profissão. Nós estamos lá na ponta da cadeia produtiva da construção civil, ajudando as pessoas a realizar um sonho de uma vida inteira, qual seja o sonho da casa própria. Pessoas confiam à corretora imobiliária 10 anos de uma economia, 15, 20, 25 anos do pagamento de um financiamento. Então, nós precisamos elevar o padrão da nossa profissão, fazer um diálogo propositivo com a sociedade, e a sociedade precisa ver e nós precisamos transmitir confiança. E é isso que o Cresci também tem procurado fazer ao longo dessa nossa jornada e nessa nossa caminhada, ocupando espaços, enaltecendo aqueles que merecem. Nós fizemos também aí o livro do mérito hoje. Nós temos ali um reconhecimento bronze, prata, ouro, corretor de imóveis com 10, 20, 30 anos. Muito importante também que as pessoas tenham esta referência da continuidade do trabalho. Então, hoje nós temos também o clube de benefícios, precisamos aprimorar, mas foi Uhum. também um chamamento ao comércio e ao serviço do Rio Grande do Sul, que conveniasse com os corretores e oferecesse descontos para os corretores de imóveis, né? Conveniasse com o Cresci e oferecesse descontos para os corretores de imóveis. Então, acho que foi também um ponto alto da gestão, porque isso foi feito em 2017. Hoje nós temos mais de 200 empresas parceiras que oferecem descontos para os corretores de imóveis. Às vezes é um posto de gasolina, uma farmácia, um salão de beleza, uma academia, um desconto para comprar um automóvel, um plano de saúde, um plano odontológico, qualquer desconto, mesmo que pequeno, no acumulado do ano, ele pode representar um valor importante. Então, acho que o Clube de Benefícios foi também uma iniciativa acertada. E eu diria assim que na questão da integração, para desmistificar um pouco assim dessa questão da concorrência, para que o colega pudesse enxergar muito mais no corretor que está sentado do lado dele um parceiro do que um adversário, nós também criamos e protagonizamos iniciativas que pudessem aproximar as pessoas. O nosso DTG é um exemplo, nós criamos um departamento de tradições gaúchas, não só para aproximar pessoas, mas também para manter acesa a chama da tradição na nossa entidade. E olha quantos tradicionalistas ilustres Sim. passaram, inclusive, pelo nosso conselho, corretores de imóveis como o Rodi Pedro Borghetti, o pai do nosso Borghetinho, foi o primeiro presidente do Crescido do Rio Grande do Sul em 1962. Veio depois aí a fundar o 35 CTG. A gente tem ali um histórico, né? Às vezes se falava que o gaúcho do interior chegava ali na ponte do Guaíba de Bombacha e ficava até envergonhado, porque era um americanismo, assim, era calça jeans, enfim, era uma questão que o, o mundo urbano ele não se misturava muito com a questão do tradicionalismo. Daí Paixão Cortes foi lá e pediu uma centelha da chama, né, para o exército, e hoje nós fizemos toda essa distribuição das 30 regiões do MTG. Esse ano nós temos aí esta homenagem aos 100 anos de Darcy Fagundes e os 70 anos do grande rodeio Coringa,
né, que era apresentado por ele no rádio. Então, imagina só, tem pessoas que não sabem nem por que que o Rodeio Coringa se chamava Rodeio Coringa. Por quê? Porque nós tínhamos as Alpargatas São Paulo, não sei se tu te lembra dessa época do Quixote, né? Deve ter tido o Sim, Quixote. chute sim. E as Alpargatas São Paulo, que hoje são as Havaianas, né, tinham a calça de brincoringa e patrocinavam o programa. Por isso que era o grande Rodeio Coringa. Então, essa história do tradicionalismo, nosso acampamento farroupilha, o nosso chimarrão, o nosso cavalo, nós tivemos pela primeira vez, o presidente João Teodoro veio uma cavalgada do mar. Veio ali, montou no cavalo, arrumamos um cavalo para ele e digo: "Mas presidente, o senhor tem que trazer a bandeira do COFES, porque o senhor não pode cavalgar sem bandeira". Não tinha uma bandeira. Tiveram que criar a bandeira do sistema COFES, Cresci hoje. Ela foi criada porque nós exigimos que o Conselho Federal, para participar da cavalgada do mar, tivesse uma bandeira. Então, hoje a bandeira é uma bandeira azul celeste, para, digamos assim, e até ele faz uma contextualização, que representa o céu do Brasil, e as estrelas, assim, em forma de arco, representando os estados onde eu cresci. Tem assento, porque Uhum. não eram todos na época, acho que era só 25. Hoje todos os estados da federação têm Crescis, né? Mas quando a gente assumiu há 10 anos atrás, ainda tinham algumas delegacias que não eram Crescis constituídos. No Acre era uma delegação, no Amapá, em Rondônia, ou Roraima, não lembro. Enfim, mas só para contextualizar o quão importante é nós colocarmos o presidente do federal em cima de um cavalo, cavalgar conosco aqui, para eles entenderem a importância da relação nossa aqui do homem do campo com o cavalo, a nossa tradição, fazer ele tomar um chimarrão. Ele esteve lá conosco na inauguração do piquete no Parque Harmonia, com o Borghetti vivo ainda. Imagina que o nome do nosso galpão lá no Cresci, na sede do Cresci, se chama Aparício Silva Rilo. Olha só, um ilustre tradicionalista. Corretor de imóveis está lá, Imobiliária Silva Rilo, lá em São Borja. Meu abraço para o Loguercio, que é o nosso delegado lá de São Borja. Porque essa história toda ela se confunde com a história do nosso povo, Sim. da nossa tradição. E Nós quem somos. tem história tem que contar, Tem que né, não dá para contar. deixar apagar, né. E isso aí agrega um montão aí por onde a gente anda, por esse interior afora. E não só, claro, daí estamos falando do cavalo, mas tem o cavalo de aço também, aí os nossos apaixonados por moto, aí criamos o Motoclube, o Corretores do Asfalto, que daí no caso vem ali a Harley Davidson, a trilha, né, o pessoal aí sai no final de semana, troca um cartão de visita, faz um passeio de moto, quando vê, durante a semana fecha um É negócio, isso aí. né. E da mesma forma aí os corretores doadores, casualmente aqui do litoral, o Nésio, que é o maior doador de sangue do estado, até foi reconhecido pelo governador Eduardo Leite, né. Nésio já doou 120 vezes sangue, tu imagina, faz a conta aí. Ah, Para doar sangue tem que esperar 3 ou 4 meses para poder doar de novo. Faz aí 3 ou 4 meses vezes 120, dá quase 40 anos aí que ele vem ininterruptamente doando sangue. Então criamos ali, hoje tem um banco de dados, corretor que quiser doar sangue, ele se credencia como doador regular, e quando a gente precisar, a gente faz um chamamento àqueles ali, né? Eventualmente, por exemplo, nós tivemos uma situação que envolvia um colega aqui de Torres. Ele precisava de 100 bolsas de sangue, leucemia. E aí nós fizemos um grande chamamento, redes sociais, e conseguimos estender a mão para o colega. Então, são várias situações assim que eu acho que nós fomos criando como novidade. Hoje nós temos ali o espaço literário, empréstimo de livros. Nós temos hoje uma van adaptada em formato de delegacia, que a gente trabalha como uma unidade móvel de ouvidoria. Essa foi adquirida mais recente, foi em 2023. Nós adquirimos essa unidade móvel, mas a gente veio aqui na Festa do Peixe, estava aí a sim. van, Uhum. estivemos agora na Fena Doce em Pelotas, Então, estaremos na os Expo Inter. pilares do Cresci hoje é fiscalização forte, representação, né, representatividade, capacitação, compromisso social, benefícios E integração. e integração. E Resumidamente é isso aí. E a e estrutura e física a também, estrutura física é importante, porque são importante. 19, né. São 18, nós estamos agora em obras em Alegrete, nós recebemos em doação um terreno, nós estamos concluindo ali, num primeiro momento nós fizemos um formato de containers, Uhum. né, nós recebemos um terreno bom lá, um terreno de 20 por 50, 1.000 metros quadrados, atrás da OAB, não sei se tu conhece ali o Alegrete, ali Sim. naquela parte institucional ali, perto da faculdade, e foi uma doação, e a gente murou lá, já instalamos os containers, já tem água e luz, agora nós vamos só fazer a ligação interna,
já está em fase de conclusão. A nossa expectativa é mais tardar no início do ano que vem, primeiro semestre, nós estarmos inaugurando a delegacia do Alegrete, que vai ser para o lado lá da fronteira oeste, a delegacia mais distante de Porto Alegre, digamos assim. Hum, Porque hoje a delegacia com estrutura física que a gente tem, digamos assim, mais distante de Porto Alegre é Santa Maria. Então ainda está muito desguarnecido aquele sim. lado de lá do É estado. Então importante, nós é precisávamos desse avanço. logisticamente, assim Muito falando, importante ter um ponto, uma base lá, um ou dois fiscais fixos lá para cobrir aquela região. Livramento, Uruguaiana, toda aquela parte de baixo lá, até pegando Bagé, vindo de lá para sim. cá, entende? E depois subindo um pouco ali, São Borja, toda aquela região de fronteira com a Argentina. Então vai ser muito relevante ali que a gente possa, Quaraí, Barra do Quaraí, ter uma estrutura física lá também para atender o mercado imobiliário. Presidente, e visão de futuro agora, vamos falar um pouquinho sobre como o Cresci vem enxergando a questão da inteligência artificial, as ferramentas, para beneficiar a nossa classe, a nossa entidade. Nós temos um grande desafio também, inicialmente, é de digitalizar mais também a estrutura do conselho. Nós precisamos acabar lá com a folha, com o papel Hum, e darmos este passo adiante. Esse é o nosso desafio. Nós temos este compromisso. Estamos trabalhando em torno de uma secretaria virtual, que, digamos assim, as principais ações do conselho são a inscrição e a fiscalização. E a inscrição dialoga com a inscrição pessoa física, a inscrição pessoa jurídica, os estagiários e a questão do controle de jubilamentos. Então, esta parte nós precisamos ainda evoluir na questão tecnológica e estamos trabalhando nesse sentido. E com relação à inteligência artificial, hoje a inteligência artificial é um caminho sem volta. É um caminho sem volta e que nos proporciona alavancar muitas ações, eh, aprimorar conceitos, mas mesmo assim eu ainda diria que a presença física do corretor ela é indispensável. O corretor ele tem que se apropriar das ferramentas, né, de inteligência artificial para melhorar o desempenho dele enquanto corretor de imóveis. Mas o corretor de imóveis em si, o nosso trabalho ele é insubstituível. sim. E É meio, não fim, né? exatamente. Então sempre vai haver aquela questão da visita. Imagina que um pai de família ali com a sua esposa, assim, ele vai querer ir lá visitar o imóvel primeiro. Não tem, claro, o investidor ele aporta recurso, ele compra no lançamento, ele bate o olho num decorado, ele faz o investimento, mas aí é um outro conceito de comprar imóveis. Mas a pessoa física que batalhou ali, comprou um, dois imóveis para fazer uma renda, ele vai deixar na mão de uma imobiliária correta com ele, né, que cumpra ali com as obrigações de locação, que faça o resguardo do condomínio, do IPTU. Então são relações de confiança e de tempo que as pessoas muitas vezes não têm. Uma pessoa não tem tempo para ir mostrar um imóvel e é muito arriscado. Hoje a gente sabe que os golpistas estão aí. Se não houver um zelo da imobiliária, eles pegam a tua chave e limpam o teu É imóvel, verdade. né? A gente já ouviu relatos aqui de situações aí de grupos importantes que fizeram uma locação comercial, roubaram toda a fotovoltaica de um pavilhão. Meu Deus. Então, hoje, essa questão do gerenciamento de imóveis, ela deve ser confiada a um profissional. E o profissional é o corretor, é a imobiliária que faz, às vezes, dessas gestões todas aí. Perfeito. Então, mas é muito importante, muito relevante o facilitador da inteligência artificial. Hoje, tu entra num imóvel, tu bate ali a metragem no celular e mostra para o cliente aquela sala que está vazia decorada. É, Como ela ficaria decorada. Isso ali já enche os olhos. Faz uma filmagem, faz um drone. Hoje um drone faz uma filmagem, ele enche os olhos de um cliente, por exemplo, trazendo assim algumas ferramentas que a inteligência artificial nos auxilia, né, na divulgação. Mas também, ao mesmo tempo, temos que ter alguns cuidados, né? Vamos dizer, estes sites de venda de imóveis, eles estão querendo vender anúncio. Não uhum, importa se 10 corretores estão anunciando o mesmo imóvel com preço tudo diferente. Então ainda existem algumas arapucas uhum. que a gente precisa aperfeiçoar e regulamentar, e cada vez mais a mão do conselho ela é importante, porque o conselho vivo, altivo, presente e participativo, cada vez mais ele garante os honorários do corretor de imóveis.
Às vezes a pessoa pergunta: "Mas o que que o Cresci efetivamente está fazendo?". Em primeiro lugar, garante que o corretor possa receber os seus honorários, que o corretor possa ir lá na junta comercial e abrir a sua imobiliária, arregaçar as mangas, trabalhar e se realizar plenamente, pessoalmente, nesta profissão maravilhosa que é a corretagem, que transforma vidas, não só dos profissionais, mas de quem nos profissionais corretores confiar para adquirir os seus imóveis e os seus investimentos. Então, só isto já se basta. Pergunta para um jornalista se ele não ia querer ter um conselho Ah, forte, pois é. uma profissão que não é regulamentada, que não tem um norte de uma orientação. Tá, mas quanto que eu vou cobrar de corretagem? O que que é justo? O que que é o costume? Aqui no litoral é 8%, é 4 para o comprador, 4 para o vendedor. Outras regiões é 6, terrenos 10%, fazendas, grandes, né, lotes, enfim. Então, existem conceitos, regramentos e usos e costumes que a sociedade respeita dentro de uma profissão digna. Eu quero te dizer, meu avô corretor, meu pai corretor, a formação e muitas famílias de corretores, tudo que representa o patrimônio daquela família provém da profissão, de arregaçar as mangas, trabalhar bastante, poder formar um filho, pagar uma faculdade, ter uma vida digna, né? Poder cumprir as suas obrigações e eventualmente adquirir um imóvel, ter uma casa própria, um segundo imóvel no litoral aqui. Então, esses são conceitos importantes aí que a gente traz para trazer a reflexão das pessoas. E eu acho que a gente tem batalhado nesse sentido deste conceito e a gente tem conseguido evoluir, convencendo as pessoas nesse sentido, porque às vezes a gente sofre a crítica pela crítica, de que é muito caro, de que este custo do conselho não representa um retorno que deveria, mas aí eu devolvo a pergunta. E muitas vezes eu mesmo instigo aquele que critica porventura, não é? A necessidade, e digamos assim, e o valor agregado que tem um conselho profissional de ter regramentos e orientações quanto a uma profissão, e pergunto, mas não é quanto que custa, é quanto que vale. É, Não é quanto custa, é quanto vale a gente poder ter a possibilidade de arregaçar as mangas e buscar os nossos proventos, né, numa profissão digna, reconhecida. Tu vai fazer um contrato, tu vai assinar uma exclusividade, tu vai finalizar e tu vai receber aquilo ali pelo teu serviço prestado, mesmo que eventualmente alguém não queira te pagar, o juiz vai mandar pagar, sim. porque está dentro do escopo da vida em sociedade, Tá não é? respaldado, né? Esse tipo de respaldo, dessa Pres- reserva legal de mercado, digamos assim. Presidente, e me diz uma coisa, o que que o senhor entende, né, sobre as parcerias imobiliárias? Hoje já é uma realidade, né? Hoje é uma realidade sem volta. E quem não entender um conceito de parceria vai acabar fechando uma porta, uma janela e quando vê, não vai conseguir avançar no mercado, porque o mercado imobiliário ele é muito da parceria. Porque é assim que funciona. Alguém tem o comprador e alguém tem o vendedor. E muitas vezes não vai ser o mesmo corretor que vai ter o comprador e o vendedor. Então hoje, quem não entender que o colega é muito mais um parceiro do que um adversário, está trabalhando na contramão desta via de duas mãos que é a corretagem. Sim. É criando oportunidades e parcerias. É um ganha-ganha. Então, às vezes, é melhor tu ganhar 3% ou 4% aqui, né? De 10 negócios do que 6% de dois. É isso. E assim é que flui a nossa profissão. E como é que o senhor enxerga, assim, a gente já indo para o nosso parte final do programa, o litoral norte gaúcho, né, para a nível de conselho, como é que o conselho enxerga a nossa região aqui? A nossa região aqui é uma região muito pujante. Nós temos uma estrutura aqui. Imagina que hoje nós temos, que nem tu falou aqui, 17, 18 delegacias. 13 estão aqui, é Capão, Tramandaí e Torres. Então, hoje o litoral recebe recursos e investimentos de todo o estado e que sai de fora do estado também. O litoral hoje virou um destino, após pandemia, após enchente, de muitas pessoas que optaram por vir morar aqui em definitivo. Então, estes conceitos e estes avanços que se avizinham, e a gente vê aí anúncios de tratamento, de esgoto, de emissor subaquático, de outras situações que
que diz respeito à qualificação, né, da vida em sociedade, em especial nesta questão, vai permitir mais investimento, novas infraestruturas, a busca pela qualificação de espaços urbanos, de ambientes de uso coletivo, qualificação destes ambientes, calçadões, ciclovias, muito presente, praças e parques bem equipados, sem contar este conceito de condomínio clube hoje que existe no litoral. Então as pessoas estão buscando qualidade de vida. Buscando qualidade de vida, investimentos na área da saúde são muito importantes também, porque também representam, né, na eventualidade de alguma emergência, a pessoa ter também Sim. uma cobertura, né, um socorro, a questão da qualificação do ambiente educacional, ter boas escolas para colocar os seus filhos, tudo a gente vê crescendo para esse lado de cá, né? Essa semana que passou, a gente teve um evento, o Litoral do Futuro, em Capão da Canoa, promovido por algumas entidades privadas, né, debatendo justamente, projetos de médio e longo prazo, né, pensando questão de hospitais, de infraestrutura como o trem, como a questão da nossa, Costa Doce, né, a parte da dragagem dos rios, porque a gente tem, essa possibilidade de acesso, né. E também a gente debateu que no ano passado, hã, o litoral norte gaúcho, só 5 cidades, para o senhor ter exemplo, Tramandaí, Imbé, Xangri-Lá, Capão e Torres, juntas, faturou mais de 6 bilhões Imagina só, em VGV. olha, imagina que beleza, o que gerou de emprego e renda, estamos falando aqui do pintor, do carpinteiro, do vidraceiro, do azulejista, do eletricista, E isso fora, eu tô isso já falando isso consolida a região como a mais pujante do estado, com certeza. né. A gente tem, o nosso estado tem essa situação, voltada para o litoral norte. A gente sabe dessa potencialidade. Então, quem não ver oportunidade aqui é porque não está enxergando, né? É, perfeito. Olha, nós estamos aqui chegando à fase final, então, do nosso programa Conexões Imobiliárias, muito honrados pela participação do nosso advogado, corretor de imóveis, vereador de Porto Alegre de 5º mandato e presidente do nosso Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Márcio Binzeli. Muito obrigado pela sua presença aqui, que muito nos abrilhanta. Nós que agradecemos essa oportunidade. Mais uma vez, um fraterno abraço aos colegas corretores de imóveis pelo dia de hoje. É o nosso dia, é o dia do corretor de imóveis, o dia 27 de agosto, quando foi promulgada a Lei 4116 de 1962. Então, com muita alegria, nesse bate-papo franco aqui, dialogando com o futuro, dialogando com a inteligência artificial, com as principais ações do Conselho e com a nossa profissão maravilhosa, que é a corretagem, desejando a todos pleno êxito, sucesso e realizações. E Eu se não avizinha o verão aí, né? É Agora os verdade. investimentos crescem aqui nessa Verdade, parte do verdade. A litoral, né, gente Thiago? a gente, agradece muito o Cresci pela cooperação, pela participação e principalmente pelo diálogo, né, a gente sempre tem os canais abertos aqui, eu que particularmente quero fazer esse agradecimento a ti, a tua staff, né, mas eu gostaria que o senhor encerrasse com aquela célebre frase que marca, né, a nossa gestão, qual é? Nós temos uma frase de um dos textos do Chaplin, que eu acho que tem muito a ver com a nossa profissão, e que eu gosto muito de mencionar nas entregas de credenciais e que passo a fazer agora aqui também, como tradução de uma frase que emite, né, e que inspira entusiasmo para o dia de hoje, que diz assim, ó: lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o futuro pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Sucesso, bons negócios e não esqueçam, imóvel só com corretor de imóveis. É isso aí. Muito obrigado por estar conosco aqui no Conexões Imobiliárias. Até o próximo programa. Tchau! Obrigado.